Saudamos a todos os nossos amigos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje vamos abordar um tema muito importante e significativo, que é esta questão das 7 trombetas do livro do Apocalipse. Vamos analisar brevemente cada uma delas para compreendermos o real, o verdadeiro significado deste assunto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos concede de podermos compartilhar a Tua Palavra com os nossos amigos e todas as pessoas, Senhor, que porventura acessarem esse canal e tiverem o desejo no coração em compreender bem este assunto. Que talvez elas já tenham estudado e talvez queiram ampliar isto. É o que nós te pedimos, certo de que o Senhor está nos ouvindo e vai estar conosco nesta oração para expor a Tua Palavra de maneira que seja clara para que as pessoas possam compreender bem este assunto. Te pedimos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, lá no capítulo 8 do livro do Apocalipse, dos versos 1 até os versos 6, está contido ali o 7º selo. Isto mesmo, existem 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 pragas. Aí neste lugar, nessa parte aqui do capítulo 8, está contido o 7º selo. E nesse 7º selo está implícito muita informação. Isso mesmo. Nós temos vídeo nesse canal que trata especificamente deste 7º selo. Hoje nós só vamos utilizar esses textos só como introdução. Lá no versos 3 do capítulo 8, é-nos dito que existe um anjo, e a este anjo, que é Jesus, foi dado um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso. Isto mesmo, junto ao altar de ouro entendemos tratar-se do santuário celestial, isso mesmo, e foi dado muito incenso com as orações. Entendemos tratar-se de uma grande e finalizadora intercessão, isto mesmo, porque no verso 5 diz que esse mesmo anjo, que é Jesus, ele vai pegar esse incensário, vai encher de fogo do altar e vai lançar à terra e vai dizer: está feito. Isso está lá no livro Primeiros Escritos, na página 279. Também nos eventos sinais, onde trata do fechamento da porta da graça, também no livro História da Redenção. Então existem muitos lugares que contextualiza o 7º selo, especificamente estes versos, no contexto do encerramento da graça e da misericórdia no céu. Muito bem, então introduzimos aí essa parte. Agora vamos ler os versos 2 desse mesmo capítulo, que diz assim, verso 2: E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, lhes foram dadas 7 trombetas. Olha que interessante. No contexto do 7º selo, no verso 2, está nos dizendo o texto que vi 7 anjos e lhes foram dados 7 trombetas. Veja o que diz agora no verso 6, diz assim: E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então podemos perceber com bastante clareza neste 7º selo que existe um encerramento da graça de Jesus no céu, isso mesmo, e existe também uma introdução às 7 trombetas. Então os textos estão, por isso eu disse que existe muita informação nesses pequenos versos aqui contidos, ok? Muito bem, então vamos agora analisar um pouquinho o que está escrito no livro Grande Conflito. O Grande Conflito, lá na página 665, nos diz o seguinte, tratando-se do capítulo 39, o título é Aproxima-se o tempo de angústia, nos diz o seguinte lá: Quando encerrar a mensagem do 3º anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. Continuando o texto, diz assim: Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez expiação por seu povo
apagou os seus pecados. Continuando, diz assim, deixando ele o santuário, no caso de Jesus, as trevas cobrem os habitantes da terra. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios. Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Continuando, diz assim, Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Então vimos aqui, pelos textos, que está nos indicando que quando encerrar a misericórdia de Deus lá no céu, a Satanás vai ter permissão para agir segundo estes textos, que também trata do encerramento da porta da graça e da misericórdia. Ok? Muito bem. Na soma desse texto, ou seja, adicionando mais um texto, veja o que diz lá no livro Eventos Finais, na página 205. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós, ocorrerão indicando um futuro, esse evento das trombetas. Soará uma trombeta após a outra, uma taça após a outra será derramada, sucessivamente sobre os habitantes da terra. Portanto, esses textos todos analisados, fazendo esta comparação de um texto com o outro, a combinação de um texto com o outro, está nos trazendo e nos dá esclarecimento sobre do que trata realmente estas 7 trombetas. Agora vamos para o texto que vai falar especificamente da primeira das 7 trombetas, que nos diz assim, Apocalipse agora 8, o verso 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se-lhe a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Muito bem, então vimos aqui na primeira trombeta que existe um efeito destrutivo na terra de uma terça parte das árvores e da erva verde. Interessante se notarmos que lá no capítulo 7 nos diz assim, veja só, e depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Interessante que na primeira trombeta, agora é destruído. Lá no capítulo 7, verso 1, 4 anjos estão segurando os ventos para que não haja destruição sobre a terra e nem o mar. Agora, na primeira trombeta, nos dito que foi destruída a terça parte das árvores da erva verde. Isso quer nos dizer que esses 4 anjos de Apocalipse 7, verso 1, agora eles já não estão retendo mais os ventos. Isso mesmo, é o que o texto está nos dizendo. Vejamos agora o que diz a segunda trombeta. Isso está lá no verso 8. Diz assim, e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Na segunda trombeta, afetado agora o mar, uma terça parte do mar ficou em sangue, isto mesmo, e morreu a terça parte dos animais marinhos. E o texto também nos diz que terça parte dos navios afundaram. Muito bem, então vimos aqui 2 das trombetas demonstrando sempre uma terça parte, destruindo uma terça parte da terra, agora a terça parte do mar. Interessante, né, que Satanás é considerado o anjo da terça parte, é mesmo, o anjo da terça parte de Satanás. Isso mesmo, de acordo lá com Apocalipse 12, verso 3. Veja o que diz agora o terceiro anjo, diz assim, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto,
e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram muito amargas. Então, na terceira trombeta, é nos dito que caiu uma estrela grande nos rios e nas fontes das águas. E as águas, que são águas potáveis, se tornaram amargas. E o texto também nos disse que muitos dos homens morreram em consequência das águas amargas. Portanto, vimos aí o mar, a terra primeiramente, a terça parte, depois vimos o mar, a terça parte, agora vimos os rios e as fontes das águas, também uma terça parte. Então, amigos, podemos perceber agora que nas trombetas está havendo um efeito destrutivo. Isso mesmo, nós vamos perceber no final quem realmente está fazendo isso. Então agora nós vamos para a quarta trombeta, que nos diz assim: e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. E olhei, e eu vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então vimos aqui na quarta trombeta que é afetado agora a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Portanto, o texto também está nos dizendo que houve um escurecimento parcial do sol, da lua e das estrelas. E no verso 13 é nos dito que vai haver 3 ais sobre as 3 restantes das trombetas. Portanto, amigo, analisando assim cada uma das trombetas, fica bastante claro do que está tratando. Está se tratando de um juízo, vamos assim, de um juízo, eu vou dizer um juízo permissivo da parte de Deus, nós vamos ver quem realmente está causando tudo isso, ok? Agora vamos para a quinta trombeta, está no capítulo 9, a partir do verso 1, e diz assim: e o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha, com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então vamos analisar brevemente. Primeiro que o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caía na terra. Se formos para o livro de Isaías, lá no capítulo 14, lá nos versos 12 a 14, lá diz que, referindo-se a Lúcifer ou a Satanás, lá compara o texto como uma estrela caída do céu na terra. Portanto, aqui na quinta trombeta, podemos perceber de quem realmente é o causador de todo esse efeito destrutivo das trombetas. Podemos já, a partir de agora, compreender quem realmente está causando isso. Então nós vimos aqui uma estrela caída do céu, que significa Satanás. O texto diz que lhe foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e ele abriu esse poço do abismo, subiu fumaça, e da fumaça do poço vieram gafanhotos. Não seria Satanás e os seus anjos, simbolizados, Satanás por uma estrela que caiu do céu, e os seus anjos simbolizados por gafanhotos? É o que o texto dá-nos a entender, meus amigos. Vamos continuar agora analisando ainda a quinta trombeta, a partir do verso 4. Veja o que diz o verso 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra. Foi-lhes dito aos gafanhotos que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm em suas testas o selo de Deus. Interessante este verso,
porque né, está nos dizendo para não causar dano nas ervas, na terra. E vimos lá na primeira das 7 trombetas, que isso já ocorreu. A terça parte já foi danificada lá das árvores e da erva verde. Agora o texto está nos dizendo para não danificar, porque já foi danificado na primeira trombeta. Agora a segunda parte do verso 4 diz assim, ó, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então é para causar dano somente quem não tem o selo de Deus, ou seja, as pessoas que não foram seladas. Isso mesmo, isso indica que já houve um selamento, isso mesmo. Então é para danificar as pessoas que não foram seladas e não causar danos às pessoas que foram seladas. Então vimos aqui distintamente no texto, implícito no texto, 2 grupos de pessoas. Umas vai sofrer danos causados pelos gafanhotos e as outras não vai sofrer danos porque tem em suas testas o selo de Deus. Muito bem. No verso 5 diz assim, foi-lhes permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. Interessante essa trombeta, amigo. Está nos dizendo que esses gafanhotos não era para eles matarem as pessoas, mas era só para segundo o texto, ó, causar tormento. E por 5 meses, seria 5 meses literais. Se for a trombeta, se for para o futuro, será 5 meses literais, isto mesmo. Muito bem, então nós vimos aqui uma breve análise sobre estes 6 versos, melhor dizendo, faltou o verso 6 que diz assim, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Portanto, vai haver um tormento muito grande nessa 5ª trombeta e não podemos entender que essa 5ª trombeta já esteja ocorrido, ela já ocorreu no passado. Isso não dá para, até analisando todos esses versos até aqui, não é possível entendermos desta forma, ok? Então vamos lá agora para o verso 11, que diz assim, e tinham sobre si rei o anjo do abismo. No caso, aqueles gafanhotos lá dos versos 2 e 3, que foi permitido que ele causasse dano a um grupo e a outro grupo não. Agora o texto está nos dizendo que estes gafanhotos tinham como rei, como seu líder, o anjo do abismo. Portanto, nessa 5ª trombeta, podemos perceber que existem indicativos bíblicos de quem realmente está falando aqui. Tem essa estrela caída lá do verso 1, agora está nos dizendo, ampliando, dizendo que ele é o anjo do abismo. Não seria Satanás? Satanás, lá no Apocalipse 17, diz que ele vai subir do abismo, depois do milênio ele vai subir do abismo. Então, Satanás também tem esse título de anjo do abismo. Isso mesmo. Então, fizemos aqui uma análise breve da 5ª trombeta. Agora vamos analisar um pouquinho a 6ª trombeta. E a 6ª trombeta, ela começa a partir dos versos que vem na sequência da 5ª trombeta, que está no verso 13 do capítulo 9, que diz assim, o sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Portanto, aqui nessa 6ª trombeta, é recebida uma ordem, ouve-se uma voz e dá-se uma ordem para que solte esses 4 anjos que estão junto ao rio Eufrates. Mas esses 4 anjos, não está falando dos 4 anjos de Apocalipse 7:1, que está retendo os ventos. Aqui são outros 4 anjos, ok? Muito bem, no verso 15 diz assim, e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia e o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, na 6ª trombeta vai morrer na terça parte dos homens, segundo
o texto está nos dizendo. Não podemos entender que isso seja simbólico, muito bem, podemos entender que seja simbólico. Lá no verso, veja o que diz agora no verso 18, diz assim, por estes três flagelos, ou por estas três pragas, foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Então nós vimos aqui, na sexta trombeta, também um efeito destrutivo da terça parte dos homens. Isto mesmo, é o que o texto está nos dizendo, amigo. Muito dramático, muito interessante. Por isso que eu disse, muito significativo entender. Se aplicarmos essas trombetas para o passado e elas ocorrerem no futuro, seguramente vamos confundir as trombetas com as pragas. Aliás, as trombetas é bem semelhante às pragas. As trombetas disse lá que afetaria a terra, o mar, as fontes das águas, o sol, a lua, as estrelas. Mesma coisa vai ocorrer com as pragas. Então, precisamos compreender corretamente as 7 trombetas. Muito bem, agora vamos analisar brevemente a 7ª e a última das trombetas, que está lá no capítulo 11, a partir do verso 15, que diz assim: E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, na 7ª trombeta, está nos dizendo que os reinos do mundo vieram a ser do seu Cristo e ele reinará para sempre. Muitas pessoas analisam este verso e diz que está falando só por essa questão aqui, estar tratando da segunda vinda de Jesus, quando os reinos deste mundo serão definitivamente dados aos salvos, que Jesus vai reinar para sempre. Nós não vemos aqui indicativos para isso. No final vou ler um texto específico que vai explicar, que vai esclarecer bem este verso 15. Agora vejamos o que diz lá no verso 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca de sua aliança